Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu Observadores. E na edição de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um esporte que está dando o que falar, é o handball, que está conquistando já títulos aqui para a nossa região. Para tanto, a gente vai falar aqui com dois membros da equipe que foi campeã recentemente aqui da região norte. E então dou o bom dia primeiramente ao professor Carlos Sasso. Bom dia, Carlos. Bom dia, Patrick. Bom dia, telespectadores. E, além do Carlos, também está conosco aqui o Dalson Luiz, que é um dos atletas dessa equipe. Bom dia, Dalson. Bom dia, Patrick. Bom dia, telespectadores. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo e recebendo aqui os nossos dois convidados que estão aqui como campeões da competição nacional, da principal competição nacional do handball. E eles vão explicar aqui pra gente como é que funciona. E eu queria citar o clube, que a gente não citou ainda, na abertura eu não citei, é o Carajás Handball Clube, que está se formando aqui na região justamente com essa proposta de ser um representante nosso em competições, importantes competições nacionais, mas quem vai explicar isso para a gente é o professor Carlos Sasso, que já está envolvido aí com essa modalidade há 22 anos, né, apesar de estar trabalhando com esporte há muito mais tempo, e também o Dalson Luiz, que é um dos atletas dessa equipe recém-campeã aqui da região norte. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O Carajás é uma equipe, um projeto, na verdade, que tem 2 anos que vem sendo fomentado. É um projeto do interior do Pará, né? Ele tem a sua base na cidade de Paraopebas, um projeto que se iniciou com um grupo de ex-atletas, né? Capitaneados pelo nosso presidente, que é o Roger Moura, né, de Paraopebas. Que é um entusiasta, ex-atletas, morre de vontade ainda de jogar, mas está agora na incumbência de fazer com que esse projeto ele se expanda de forma mais rápida possível e de forma mais consistente também. Eu gostei que você estava me explicando no intervalo que esse projeto não desfaz de outros clubes que ou times que já representavam a nossa região, continuam existindo, mas existe muito um intercâmbio entre eles para a formação dos atletas que a gente tem hoje no Carajás, não é isso? É claro, o handebol do interior do Pará, né, mais especificamente na região sul e sudeste do estado, é um handebol que ao longo de 10 anos, desses últimos 10 anos, ele vem progredindo muito, né? Nós temos as maiores conquistas de nível nacional vem ocorrendo justamente no interior. Nós temos um trabalho belíssimo em Rondon do Pará, Tucuruí, Paraopebas vem fazendo um trabalho belíssimo justamente saindo das categorias de base, né? O Carajás é um projeto, apesar de ser um projeto novo, ele vem se utilizando dessa base, né, que foi feita ao longo dos anos, né, e assim, com uma ambição um pouco maior no intuito de chegar a competições nacionais adultas, que é uma coisa muito difícil, haja vista que os adversários de outros centros do Brasil estão assim, em alguns aspectos... Estão em outro patamar. Patamar. Então, esse projeto almeja chegar, né, onde essas equipes estão, logicamente, trazendo um intercâmbio muito grande de experiências, né, de vivências, para que o nosso estado se enriqueça cada vez mais. Certo. Vamos jogar o Dalson, então, na conversa. O professor já explicou o que é o Carajás, como é que se formou o clube. Eu queria que você explicasse dessa competição específica que vocês acabam de ser campeões. Explica para o público que competição era essa e qual a importância dela no contexto nacional do esporte. Bom dia, Patrick.
É uma competição nacional, né? Uma competição de alto nível, uma competição que tem que mostrar o trabalho da equipe, a maior competição da região. A Liga Nacional, né? Liga Nacional, que foi dividida em conferências. Então, é a maior conferência que existe aqui na nossa região, é a Norte. Só de poder uma equipe do interior chegar lá já é muito difícil. E o comprometimento que nós tivemos foi esse. Ter garra, união, se impor, mostrar que o interior tem força sim, parar com esse paradigma de capital, de outros times com mais estrutura ou não, nós viemos para ficar. Nós sabíamos que era difícil, sabíamos da responsabilidade que é levar o interior nas costas, de mostrar, não só na região norte, mas nacionalmente, que o norte vai vir forte, o norte vai vir para brigar por títulos. E foi mostrado, cara. Foi mostrado nossa luta, foi mostrado no resultado. Pegamos um gigante da capital, o Clube do Remo. Aliás, com todos os méritos, um grande jogo. E é isso aí, conquistamos o nosso resultado. Era o nosso primeiro objetivo. Estamos entre as 10 melhores equipes do Brasil, pela primeira vez na história. Estamos lá, uma equipe do interior. Apenas no segundo ano do clube, né? E apenas com 1 ano e 10 meses de nascimento, vamos dizer assim, já estamos ganhando nosso espaço, fazendo história. E tu sabe que não tem preço, né? Participar de uma história dessa. Verdade. A final foi agora em Manaus, não é isso? No último dia 22, não é isso? Isso. No domingo, dia 22, contra o Remo. Contra o Remo. Quanto foi o placar do jogo? 32-30. 32-30. Professor, o que me chama a atenção no handball é que o fato de que, apesar de serem placares elásticos, né? Sempre 20, 30 pontos e tal, mas sempre é muito apertado, né? Você vê ali a diferença de 2, 3 gols, 4 gols. Todo esporte coletivo, né, ele depende de uma série de nuances, de estratégias, né, de pensar o jogo e tudo mais. Veja só, os placares são elásticos, como você falou, porque é um jogo jogado com as mãos. Geralmente a gente tem, desde pequeno, habilidades, né, maiores com a mão, e é bem mais fácil fazer um gol de mão do que com os pés, né, que é a paixão nacional. Talvez isso aí faça esse dinamismo que o handebol tem, né, e os gols, e a plasticidade, plasticidade do esporte, né, característica do handebol, faz com que, um atrativo também, faz com que ele seja muito atraente das crianças, né, até na fase adulta. E não é à toa que o handebol é um dos esportes mais praticados nas escolas em todo o Brasil, né? Por esse dinamismo, por essa quantidade de gols, pela emoção, entendeu? Que o gol é o momento maior de qualquer esporte, assim como a cesta, né? Como a cortada no voleibol. Então, assim, faz com que o jogo fique muito atraente. Certo. Eu entendi, Dalson, que a nossa final do Zonal Pará, que foi vocês contra o Remo, confere? Isso. Em Parauapebas, se repetiu no Zonal Norte. Isso. Não é isso? Acabou sendo a mesma, foi agora em agosto, né? Isso, em agosto, dia 27 de agosto. A final estadual, e vocês, as duas equipes se credenciaram como campeãs e vice, e foram, coincidentemente, também a campeã e vice na Norte. Com certeza. Isso aí mostra a grandeza que está o handball do Pará, né? O nível que está o handball. É um nível altíssimo, muito forte, e foi provado aí. Eram quantas equipes em Manaus? 8 equipes. 8. Inclusive, Patrick, no chaveamento que teve lá para Manaus, nós caímos na mesma chave, as duas equipes do Paraná, nós fizemos o primeiro jogo, Remo e Carajás. Carajás, nós estávamos ganhando o jogo de 6 gols de diferença, faltando questão de 8, 10 minutos, o jogo terminou empatado, o jogo da primeira fase. E isso, então você vê que 6 gols de frente não garante nada. Isso mostra que nesse esporte tudo pode acontecer em questão de minutos, né? E às vezes se decide o jogo nos segundos finais. E também lembrando, assim como na final, né? Terminamos o primeiro tempo perdendo de 5 gols para eles com a vantagem de 5 gols na gente, e com 18, 19 minutos do segundo tempo, conseguimos encostar, empatar, e com 5 minutos finais a gente conseguiu virar o jogo. O sprint ali. Foi 32-30 para cá? 32-30. Isso. E o jogo manteve-se 1 gol de diferença até os 28 minutos, quase 29 minutos.
Sim, Então isso mostra um equilíbrio. O nível de muito, competição está muito alto. E um equilíbrio também entre as duas equipes muito grande, um jogo muito pensado, muito trabalhado. Até porque também, se tivesse uma equipe com muita supremacia sobre a outra, isso não seria ideal para o esporte, né? Com certeza. É ideal que tenha realmente esse nível de competição muito forte, né? Verdade. Isso que é a graça, talvez, né? Tanto o Remo quanto o CHC, que nós fomos para Manaus, sabendo que as nossas dificuldades seriam enormes. Nós tiramos as equipes favoritas, né, campeões nas últimas edições da Liga, né, inclusive sobre o Remo, né, foi o Newton... Adalberto Vale. O Adalberto Vale e o Newton Lins. Nessas duas equipes nós tivemos embate com eles e deixamos os amazonenses, né, que eram favoritos, inclusive, eram considerados favoritos, jogando dentro de casa. Sim. Deixamos eles, né, na poeira e trouxemos uma final paraense. Eu acho que isso é um mérito muito grande para o Estado, né? Como eu havia falado já em entrevistas lá em Manaus, o título é de Paraupebas, o título é dessa região, e o título de primeiro lugar e de vice-campeão, o credenciamento para ir para frente é do Estado do Pará. Era aí que eu queria chegar. Os atletas que nós temos nessa equipe, eles são daqui da região. Nós temos marabaenses, temos também lá de Paraupebas e até de outros lugares também de Estache, né? Sim. Até de fora do estado. Temos jogadores até de Santa Catarina que estão conosco, né? E esse é o... A ideia é que cada um colabore também com a sua experiência. Essa diversidade é o que acontece já há muitos anos em outros centros, né? O jogador não tem muito essa questão de vamos ter só jogador que é nascido para o Paraupebas. Não. Essa é o grande lance, porque as trocas de experiências e o fortalecimento das equipes gera outros investimentos, né? E onde há investimento, logicamente, se espera resultados, né? E esses resultados vão aparecendo. A equipe do Clube do Remo também não tem jogadores só de Belém, tem jogadores aqui do interior, né, de Rondon do Pará, que estão participando dessa equipe. Isso aí mostra a política de investimento no atleta, nos melhores atletas, naqueles que têm a melhor performance para poder representar, buscar títulos. Dalson, e o nível de organização dessa... Depreende-se, né, que uma competição de nível nacional ter sido muito bem organizada, mas você, pessoalmente, como atleta, o que achou da organização lá em Manaus, o nível dos espaços que vocês utilizaram, tanto vestiários quanto o quadra, né, e ginásio? Foi um padrão de excelência, Patrick, porque o ginásio que nós jogamos era a Arena Amadeu Teixeira. Sim. É a arena do lado da Arena da Amazônia. Então você já vê o padrão que é, né? Uhum. Devido à cidade ter participado de Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas 2016. Então não tinham que reclamar do ginásio, vestiário todo limpo, tudo de primeiro mundo, vamos dizer assim. Então foi muito bem organizado, muito bem elaborado, onde todos nós atletas, não só do Carajás, mas de todas as equipes que participaram, puderam desfrutar desse padrão de organização, desse benefício que o esporte pode nos dar ali. Eu vi que até deram uma passeada depois do título, foram passear na Arena da Amazônia, né? É lindo ali. Que coisa linda, que coisa linda. Benefício. É isso. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje aqui recebendo dois campeões aqui da região norte, pelo Carajás Handebol Clube, que é o clube aqui da nossa região que está disputando a Liga Nacional desse esporte. E eu pediria até para o professor Carlos Sasso mostrar aqui para a gente a medalha, né? Tentou trazer o troféu, mas está lá em Paraupebas, não deu tempo. Mas está aqui a medalha, inclusive muito bela, muito bem feita. Vamos ver se o Ricardo dá um close aqui na medalha. Enquanto isso, eu te peço para explicar também, professor, sobre como é que foi a logística para vocês viajarem, a preparação para essa etapa regional, né? Até eu acho um absurdo, eu vi o dia que vocês embarcaram, e esse absurdo que existe aqui em relação à logística no norte do país, de que você vai viajar do Pará para o Amazonas, você tem que ir
pegar um voo para Brasília para de lá pegar para Manaus. Foi isso que aconteceu com vocês? Foi exatamente isso. É algo inimaginável, né? Você mora no estado vizinho, tem que ir para o centro-oeste para voltar para o Amazonas. Isso aí, dado a toda uma situação de distâncias, né, e talvez, eu não sei... Eu citei isso apenas para mostrar que eu vejo que equipes do interior de São Paulo, do interior do Rio de Janeiro, Paraná, talvez sofram muito menos para fazer e fazem até viagens, até rodoviárias confortáveis, sim, enquanto aqui a gente tem um fator geográfico, né, que com certeza interfere muito, joga os custos de viagem lá para cima, interfere muito nesse intercâmbio que seria muito importante para desenvolver o esporte. Não sei se eu estou falando besteira. Não, você está completamente certo. Nós temos essa barreira natural, né, que são as distâncias, né, que o encurtamento nas outras regiões do país é muito maior esse encurtamento. Então, realmente fazer esporte, não só da modalidade handebol, mas de todas as outras modalidades é muito mais fácil, amador, né, o esporte amador, é muito mais fácil em outras regiões. Aqui, por exemplo, nós queremos participar do campeonato paraense, por exemplo, nós temos que viajar 500 quilômetros para ir à capital, entendeu? Os clubes da capital, quando a gente consegue trazer a final, por exemplo, do evento aqui para o interior, que a gente tem feito bastante isso, eles sentem uma dificuldade incrível também de estar se deslocando, né, estar se mantendo durante isso aí. E sendo que os seus atletas não vivem disso. Então, se você vai fazer uma viagem que exige viajar 2 dias antes, é um complicador. Né? É muito complicado mesmo e muito oneroso. Realmente, os caixas dos clubes, eles iniciam o ano muito deficiente, entendeu? E quando chega no final do ano, realmente está todo mundo no vermelho. E isso aí vai dando um desgaste tão grande que acaba dificultando o processo de melhora, de crescimento. Certo. E do ângulo do atleta, Dalson? Essa questão das viagens de longas distâncias, para vocês é um complicador também, porque imagino que você chega cansado, tem que, né, recompor. Com certeza, principalmente para nós que não vivemos do handebol, que temos que trabalhar. Aí, às vezes, tem que pegar uma folga no trabalho, o patrão já não gosta, porque ele que te paga, ele que te dá o teu sustento ali, e aí para você explicar que tem que faltar 2, 3 dias às vezes, aí você chega da competição cansado, trabalhar não vai render, então exige um certo fatores aí que é bem complicado para a gente. No caso, agora vocês foram campeões num domingo, chegaram aqui na segunda-feira à noite, imagino. Foi isso? Terça de madrugada. Na madrugada de terça. Na madrugada de terça. Ainda tem que ter essa questão de que os nossos voos aqui, a maioria está concentrada na madrugada, né? Isso. É outro elemento complicador. Vocês viajaram na madrugada, retornaram na madrugada. Fuso horário. É muito cansativo, né? Verdade. Professor, a delegação de vocês que foi para Manaus tinha quantas pessoas? 20 pessoas. Né? Quantos e atletas quantos da 16, nós tínhamos 16 atletas, né, o número máximo permitido por regra, inscritos nessa competição e que já são os mesmos que terão que ir para a fase nacional. Né? Nós fora tivemos. Eles, vocês levaram que mais? Aí sim havia o presidente, né, eu, o técnico, e o Gilberto, também é o professor Gilberto, de Educação Física, que faz parte, da comissão, junto comigo, da comissão, né? A gente divide esse comando técnico, né? Porque hoje também já é uma outra situação que a gente precisa muito estar vendo em relação aos demais clubes do Brasil. Hoje há um investimento em tecnologia, há um investimento em estudo, né, em preparação. Não tem como você encarar os números da partida são o trabalho estatístico, né? Dessa vez nós também já tomamos o cuidado de ter todos os nossos jogos filmados, todos os jogos do adversário. Então fizemos no hotel, né, a comissão técnica, o dever de casa, estudamos o adversário, pensamos a competição como um todo e isso aí é a chave do sucesso. Mais um membro muito importante, né, na nossa comissão. O handebol é um esporte de muito contato. Nós tivemos a preocupação, né, juntamente com a presidência do clube, de levar um fisioterapeuta, né,
o Tomás, que fez um trabalho Eu vi até uma postagem de um maravilhoso. adversário de vocês elogiando que o Tomás deu uma força para eles, né? O rapaz se machucou Sim, e eles estavam desguarnecidos e até fizeram um agradecimento a vocês no Facebook, né? Pela gentileza dele também. Sim, a gente quando está ali é uma guerra, entre aspas, mas nós não temos nenhum inimigo, nós temos adversários e às vezes um dos clubes ele está melhor equipado ou melhor assessorado. Logicamente, numa questão dessa daí, o Tomás foi na maior boa Somos vontade. parceiros, né? Eu vou colocar algumas imagens aqui para a gente começar a conversar em cima das imagens. Esse aqui é uma imagem um pouco mais antiga, tá? Esse aqui foi separado pela nossa produção. Já é a equipe, né, do Carajás, mas nessa época aqui o treinador não era ainda o Carlos Sassi. Vou até aproveitar e deixá-lo também citar o treinador anterior, a equipe técnica anterior, e falar também sobre essa imagem aí, professor. Essa aí as imagens a gente vê os jogadores perfilados e isso é sempre uma coisa assim de disciplina, mostra essa disciplina, valoriza os jogadores. Que é o uniforme principal, né, da equipe? É esse amarelo? É o amarelo. Esse é o uniforme principal. São três, Dalson, é isso? São dois. Esse amarelo é aquele preto. Eu vi que afinal vocês usaram preto, né? Isso, é o preto e esse é o amarelo. E a gente vem dando, Patrick, andamento a um trabalho que não começou com a minha chegada, né? A gente vem dando andamento ao trabalho do professor Paulo, né? Mais conhecido entre os atletas ali de português, né? De Portuga, que eles gostam de chamá-lo carinhosamente. Fez um trabalho belíssimo, né? No período que antecedeu o início das competições, que a gente chama ali, foi um período de adaptação do clube, um período de base, né? E veio acompanhando a equipe, né, até o Campeonato Paraense, já participou dessa primeira fase da Liga em agosto, e entre outras competições, né, aquela que o Dalson citou no início de maio. Em maio. Em maio, lá em Maceió, né, que conseguiram uma colocação inédita para o Estado, né? Isso aí, tudo isso é mérito do trabalho dessa primeira comissão técnica, né? E que por motivos profissionais e de uma série de coisas teve que sair do comando e o que culminou com a nossa chegada ao clube, né? Mas a gente entende que essa chegada ao clube não tem nada de novo, é uma sequência do trabalho, é uma continuidade do trabalho que a gente deu certo no final agora, né? Está dando certo. Um complementou o outro. Exatamente, que a gente espera, logicamente, que todos saibam, né? Que isso é um trabalho conjunto e nós temos, os atletas têm muito que agradecer essa primeira formação, né? Que e a gente contribuiu para os resultados que a gente está alcançando agora. Eu vou pedir para colocar mais uma imagem do passo seguinte. Dalson, comenta aí. Isso aqui já é no pódio lá, a vitória lá em Manaus, é isso? É verdade. Como é que foi esse momento aí? É um momento de extravasar, na verdade, ali. Vocês, como atletas, logicamente, todo mundo vai para uma competição ambicionando o primeiro lugar, vencer. Mas vocês se sentiam realmente sentiam que estava essa possibilidade de sair de lá como campeão estava próxima de vocês? O dia a dia já demonstrava isso para vocês? Sim, tem que levar... Existem vários fatores, né, Patrick? Por que eu pergunto isso? Porque o professor Carlos Sassi já citou que estavam lá os campeões tradicionais dessa competição, né? Com Quando vocês chegaram lá, em algum momento vocês pensaram assim, dá pra gente chegar, dá pra realmente pegar a taça? Não, a gente já chegou pensando em ganhar a taça, até porque é psicológico. A gente não pode deixar o psicológico acabar com a gente. Se preparamos para isso, só que também não podemos ser bobo. É uma competição. Poderíamos ter ganho e poderíamos ter perdido. Porém, a gente foi preparado para isso. Então... chegaram lá sabendo que tinham os elementos para serem... Verdade. Tínhamos condições. Se reuníamos, nós conversamos, se preparamos. E só existe uma pessoa, um time que pode ganhar da gente. Nós mesmos. Então, a gente levou tudo isso para a quadra. Quando nós estávamos perdendo de 5 gols, que acabou o primeiro tempo ali, aquela reunião, aquela tristeza, aquela euforia, a gente conversou ali, o que está acontecendo? Nós temos que nos encontrar. Todo suor derramado, todo final de semana treinado, a gente tem que se encontrar e tem que ser agora, não vai ter outro momento. Então a gente colocou ali na ponta do coração, na ponta da mão, essa taça é nossa, não vai para outro lugar.
Então, quando a gente acredita, ninguém pode bater nisso. O fator de encontrarem na final um time com o qual você já vem tendo um volume de competição contra ele, que era o Remo, eu sei que pesa para os dois lados, né? Vocês conhecem eles também conhecem vocês, né? Mas isso foi para ti, na tua visão, foi um facilitador ou tornou mais difícil? Eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que a gente tínhamos que nos impor e acabar logo com isso. A gente vimos enfrentando eles desde o começo do ano e a gente não podia mais esperar isso. Mais para frente ou para trás. Chegou o momento, e o momento de ganhar deles. Lógico, uma grande equipe, mostrou isso no primeiro jogo, no empate. Tem uma tradição maior. Uma tradição maior, é campeão estadual, invicto, vale ressaltar. Um trabalho bem feito pelo professor Messildo e só abrilhantou nossa competição. Pegar um time forte, pegar um time treinado, um campeão estadual invicto e mostrar nosso valor. A gente iríamos mostrar nosso valor como? Ganhando deles. E, graças a Deus, conseguimos ganhar deles. Conseguimos ser o melhor do Norte, coisa que eles ainda não são, pois perderam no passado por Adalberto Vale, time que nós ganhamos na semifinal. E hoje o melhor time do Norte é a gente, eles são o vice, infelizmente. Acho que o Dalcio está doido para falar, acho que todo mundo... Existe sim uma rivalidade grande, entendeu? Mas assim, é uma rivalidade envolta de muito respeito, né, de ambas as partes. Quando eu cheguei lá, o professor meu é meu amigo particular, né? Nós chegamos lá no Congresso Técnico... Para nós citarmos aqui o professor Messildo, né? Que já, para quem entende desse esporte, sabe que já milita há muito tempo, né? Já participando de gerações muito vencedoras, é um outro batalhador, né, Carlos? Como tantos outros batalhadores que a gente tem aí, que a gente nem vai conseguir citar, né? Mas ele representa bem também essa turma que já está militando há muito tempo nesse esporte. Realmente é um dos ícones, né, do nosso esporte, na parte de gerência, na parte técnica, né, e tática do jogo. Ele é um cara que tem grandes ambições, né, mas quando nós chegamos lá, nos cumprimentamos... Ele é extremamente competitivo. A gente conversa com ele, ele só fala em vencer e ir atrás da vitória. Né? E isso aí é muito bom, né, e bom para o esporte. E ele me confessou lá, olha, eu vim aqui para fazer uma final com CHC. Eu falei, que bom, eu também vim para fazer uma final com o Remo e eu tenho uma ambição um pouquinho maior, não só de fazer a final, de ganhar do Remo. Então isso aí já mostrou que a gente, né, que a gente vem com pensamento Porque assim, Patrick, participando de competições de alto rendimento, a gente tem que ver o que tem por trás de tudo isso, né? Nos bastidores nós temos empresas, temos prefeituras, nós temos interesses em que a marca saia vencedora, né? Inclusive a Prefeitura de Paraupebas é uma das patrocinadoras. Sim, a Prefeitura, do Carajás, né? A Prefeitura de Paraupebas, né, vem fazendo um investimento que vale ressaltar em todas as modalidades, mas no handebol há muitos anos ela vem sistematicamente apoiando políticas esportivas voltadas para essa modalidade, né, com contratação, com condições de participação em competições, e isso vem trazendo grandes frutos, né? A Secretaria de Esportes de Paraupebas vem fazendo um trabalho belíssimo, né? Ela comprou, juntamente com o nosso presidente, o Roger Moura, a fase essa fase classificatória. O zonal para Paraupebas não aconteceu lá. Não é um pequeno investimento, a prefeitura investiu nisso aí, para poder abrigar essa fase com qualidade, né? Com muita qualidade, muita coisa nunca antes vista no handebol do nosso estado. Nós temos até imagens, daqui a pouco a gente vai aí jogá-las a gente aqui fala sobre esse investimento. Foi muito legal isso. Mais um intervalo e logo em seguida a gente retoma esse papo aqui com o professor Carlos Sasso e também com esse atleta campeão. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, e sempre lembrando ao nosso telespectador que pode ter acesso aos links dos vídeos dos programas anteriores através da nossa fanpage no facebook.com/observadoresmarabá. E também podem nos enviar críticas, sugestões,
através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Hoje a gente está falando aqui sobre o sucesso do handebol aqui na região, que obviamente não esconde os problemas que a gente tem. Daqui a pouquinho o professor vai falar sobre isso também. Então está aqui o professor Carlos Sasso, que é técnico do Carajás Handebol Clube e também um atleta campeão aqui recentemente, que pôde levantar essa taça lá em Manaus também. O Dalcio está aqui com a gente também. A gente vai olhar aqui rapidinho mais umas imagens. Eu coloquei aqui imagens, aqui é a nossa seleção brasileira, não é isso? Eu vou pedir para te jogar mais uma, Cadu. Eu vou dar uma passada nas imagens para depois a gente sair só comentando, tá bom? Aqui as meninas também, que são os maiores expoentes nossos hoje no esporte, não é isso, Sim. professor? São porque alcançaram o maior feito até hoje do handebol brasileiro, que ao se sagrarem campeãs mundiais na Suécia em 2013, correto? Sim. O que você acha aí, meu atleta? O que você achou desse feito aí para a história do nosso esporte? É um feito, Patrick, que retrata basicamente a luta das atletas, tanto na questão delas próprias quererem. Por quê? Porque dessa seleção que foi campeã mundial em 2013, todas, particularmente, estavam há mais de 10 anos jogando fora do Brasil, na Europa. Então, aí a importância do intercâmbio que o professor colocou, né? Isso, então elas, há mais de 10 anos longe do seu país, morando em outros países, tendo outras culturas, padrões de jogo diferentes, se juntaram e trouxeram esse padrão, essa escola europeia, para a seleção brasileira. E que é o berço do handebol hoje mundial, é a Europa, né? É a Europa. As maiores equipes estão lá, né? Com certeza. Os países fortes, Surgiu lá, principalmente os países nórdicos, né? Isso. Sempre ali Noruega, Suécia. Países que são praticamente menor que o estado do Pará, que são as grandes potências europeias e mundiais. E o que torna, eu acho, maior ainda esse feito é que elas venceram na Suécia, né? A final foi na Suécia, venceram o time da casa na final. Na verdade, eles ganharam da Croácia na final. Ah, isso, perdão. Da Croácia. Então, da Croácia, e a final foi na Suécia, disputaram Aí, na Suécia. o que acontece? Deixaram o Brasil há muito tempo para ir morar fora, porque, infelizmente, esse esporte chamado handebol no nosso país é precário. Não dá para você viver dele aqui no Brasil. Então, as nossas estrelas do esporte, se quiserem continuar naquele alto nível, vão ter que estar fora ainda. Tem que ir embora do país, porque aqui você não tem recursos para viver, você não tem uma ajuda de custo digna para você se manter, então você tem que trabalhar. Aí entra naquele fator que nós conversamos no outro bloco, que às vezes o patrão não quer dispensar, você não tem tempo para se preparar. Então, elas tiveram que sair dos seus países para fazer história, e fizeram. Pela primeira vez na história, um país da América do Sul levantou o Mundial. E isso é muito gratificante para a gente. Ah, também foi histórico em termos de continente também. Continente. Nunca uma equipe da América do Sul, fora ali da Europa, tinha sido campeão mundial. Olha aí. Vamos passar aqui mais uma. Só complementar por favor, o que o Dalcio, a visão que ele tem como atleta. Nós não podemos deixar de falar sobre a questão do intercâmbio, né? Há alguns anos atrás, né? Uma década e pouco atrás, nós brasileiros começamos a buscar o intercâmbio com técnicos. Então, nós tivemos o Morten, né? Tivemos o dinamarquês, o Jordi também. O Jordi, que é o espanhol. Então, nós tivemos outras escolas vindo trabalhar com a seleção. Os caras têm uma visão, assim, muito ampla da formação esportiva, de políticas para a formação esportiva. Os caras começaram a pisar atletas, né, nas categorias de base, fazer os acampamentos da seleção brasileira, que é justamente o treinamento desses jovens em várias regiões do Brasil, né, e dali começaram a aparecer jogadores. Você vê aquela menina ali do Maranhão, né, na seleção brasileira, a outra, né, nós temos aí o Silvestre, que é um menino da região norte, aparece na seleção brasileira. Silvestre aqui de Marabá, daqui de Marabá, né, que já teve essa oportunidade de disputar uma competição internacional pela seleção brasileira. Nós temos, para você ter uma ideia, o Rogério, qual é o sobrenome dele? Rogério Moraes. Rogério Moraes, o Dalcio sabe, qual o clube que ele está, Dalcio? Hoje ele joga no Vardar da Macedônia, foi aquele brasileiro que foi campeão da Liga dos Campeões, que a Globo Esporte fez uma matéria,
é de Abaetetuba, jogou comigo. Paraense. Você tem uma ideia de Abaetetuba. Abaetetuba é uma cidade pequena, né, do interior, não é nem da capital. E o Brasil é um celeiro de craques, né, de um potencial muito grande, mas graças à visão, né, que técnicos alguns abnegados que estão ali batalhando. E técnicos estrangeiros que vieram observar o trabalho do Mel, do África, lá em Abaetetuba, de outro. Do Carlos Sassi também. Do professor Antônio, aqui de Portugal, Rondon. do Carlos Sassi, de todos vocês. Do professor Antônio, aqui de Rondon, que hoje cede 4, 5 jogadores aí para as seleções de base do Brasil. Rondon, do Pará. Não menosprezando, mas é uma cidade pequena, mas que... E eu até te peço licença para citar o meu professor da escola, quem me ensinou handebol, professor Gentil Eduardo também, né? Também outro abnegado do esporte. Sobre o professor Gentil Eduardo, que morava aqui em Marabá, né? Hoje ele está morando em Paraupebas? Mora em Paraupebas, vem fazendo um trabalho belíssimo e vocês vão ouvir falar muito, nós vamos ouvir falar muito desse trabalho belíssimo que eu estou falando aqui, que ele está executando em Paraupebas, que vai florescer em breve. Aliás, já vem conquistando alguns... Ele tem um trabalho forte também com os meninos da periferia. Faz isso aqui em Marabá, sei que está fazendo também. Está fazendo um trabalho lindíssimo lá em Paraupebas. Então, sobre o Gentil também é o segundo ano seguido que ele é 3º lugar nos Jogos Escolares da Juventude, que é a principal competição escolar do Brasil, que você tem que ganhar aquele... Eu acho que você jogou o JEPS, joga o JEPS aqui regional, vai jogar o JEPS estadual, ele ganhou o JEPS estadual, foi representando o Pará na categoria cadete, né? E agora foi em Curitiba, se eu não me engano, e foi 3º lugar novamente. Então, mais uma vitória nossa, parabéns, professor Gentil e a sua equipe. Vamos passando aqui rapidinho, aqui está a Seleção Brasileira Masculina, né, comemorando um título, não vou saber precisar a data. Vamos passar aqui, por favor, Cadu. Aqui eu queria que vocês falassem só um pouquinho, bem rapidamente, pode ser o Dal, sobre a questão do goleiro, né? O goleiro, eu acho muito característico, o goleiro do handebol não tem nada a ver com o goleiro do futebol ou qualquer outra modalidade, né? Ou seja, ele atua sem luva, ele tem que ter coragem mesmo para ocupar essa posição. É verdade, é uma das posições que eu digo mais ingratas no meio do esporte, né? Leva muita bolada na cara. Porque ele tá passivo, mais grato. Ele tá passivo a isso, é uma bolada na cara que pode tirar do jogo, desmaiar. E uma bolada que dói, meu amigo, que é com a mão que nós estamos jogando a bola, né? Mas, porém, eu falo mais ingrato, o professor falar mais grato, mas é aquela que você pode ser herói. Sim. A todo momento você pode ser herói. Dificilmente no futebol, que você vai ser herói num pênalti ou no último lance. No handebol, a qualquer momento você pode ser o herói. Ele participa ativamente. Participa. Tanto quanto a turma da quadra. Ele, na verdade, o goleiro, ele é o último defensor, vamos dizer assim, porque tem os defensores, e o primeiro atacante. Então, quando o atacante passa da barreira, superou a barreira, vem um goleiro. E ele vai ter que... Às vezes a gente acha que é mais fácil superar o goleiro, mas não é. Existem muitos goleiros inteligentes que leem o atacante, lhe dão espaço para você jogar lá e ele reage. Então é complicado a vida do atacante. Não é muito fácil porque é com a mão, não. Certo. Cadu, a gente vai encerrar as imagens. Eu queria só que você guardasse daqui a pouco para o vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, porque eu sei que o nosso tempo já está caminhando para o final e eu tenho uma situação que eu não posso deixar de conversar com o professor Carlos Sasso, que é o fato de que, como que a gente está aqui em Marabá, né? Nós estamos falando de uma equipe que tem caráter regional, mas esse trabalho já é trabalhado muito, já é uma luta de muito tempo aqui em Marabá, né? Nós tivemos aqui o Rendimar, né? Sim, temos ainda temos a Rendimar, a ABB eu sei que também tem um trabalho, o Metropolitano também. Isso. Como é que estão esses clubes aí? Como que está o apoio ao esporte? Tá me ajeitar aqui na cadeira, porque, assim, nós não vivemos hoje do esporte, nós vivemos para o esporte. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de um sem número de professores abnegados e que deixam de fazer muitas coisas particulares para estarem vivendo o esporte na sua plenitude. E Marabá, eu cheguei aqui há 22 anos, né? Marabá, na época da nossa chegada, ela estava no mínimo assim, uma análise assim meio que grosseira, mas ela estava 30 anos à frente, né, dos demais municípios na nossa vizinhança, né? E hoje eu sou obrigado a dizer que Marabá encontra-se no mínimo, 20 anos atrás desses mesmos municípios. Ou seja,
Estagnamos, nós retrocedemos. Retrocedemos, acho que nós temos 50 anos de atraso. 30 que a gente tinha para trás, para frente, e 20 que eu acredito que nós estamos. A que se deve isso? Né? Ao desestímulo, né? À falta de políticas públicas voltadas para o esporte em Marabá. Marabá realmente parou no tempo e precisa-se que tome-se iniciativas imediatas, né, para que a gente volte a ter um crescimento. Nós temos aqui tudo, nós temos bons profissionais, grandes profissionais, nós temos ginásios, muitos ginásios, bons ginásios. O nosso ginásio municipal, ele é sem sombra de dúvida, um dos melhores do estado. Está perdendo agora que foi feita uma arena, né, ao lado do Mangueirão e do Abacatão em Ananindeua, né, ele ainda perde para o nosso ginásio. E o que falta realmente é aquela alavanca do poder público, né, para que as coisas possam acontecer de forma menos penosa, causando aí a desmotivação de atletas, de professores, né, para ter uma ideia, né, o esporte escolar, que é a base de tudo, a gente vem falando isso aqui durante o programa, ele simplesmente está desaparecendo, né, nas escolas. As competições, que é o que faz os atletas terem aquela vontade, né, aquele brilho no olhar. Competir é muito bom, de forma saudável é muito bom, né? E isso hoje Marabá perdeu muito, né? Nós temos... Não está existindo nada nesse sentido. Existe, mas existe sempre, ao invés de estar crescendo como cresce em outras regiões. Por exemplo, pra você ter uma ideia, isso já não é mais só municipal. Os Jogos Abertos. Minas Gerais está em 40ª tanta edição. São Paulo nem se fala. Nós estamos na 14ª ou 15ª, se eu não me engano, e com vários anos quebrando, sem ter sequência. Nós mesmos aqui, já, entre outros professores, nós já viajamos aí para Jogos Abertos, e quando voltar a gente fazendo despesa do atleta, de alimentação, entendeu? Entre outras inúmeras dificuldades. Marabá é uma cidade do interior com algumas características de cidade grande. Por exemplo, como que a gente vai fazer o treinamento de uma criança, né, lá que a gente vai descobrir talento, a gente descobre um talento belíssimo lá na Liberdade, na Morada Nova, e eu tenho que fazer o treinamento dessa criança aqui no ginásio municipal, e eu não posso garantir o transporte dessa criança, eu não garanto... Não pode passar o dia porque não vai ter como se alimentar? Como é que eu vou fazer com essa criança? Eu vou falar para o pai dele assim, olha, você manda seu filho, você traz seu filho aqui, geralmente as pessoas não podem, né? E aí como que eu vou ficar com uma criança numa cidade com altos índices de violência, uma criança que eu não tenho como mandar de volta para casa? Então, assim, são inúmeros problemas que eles recaem exatamente na falta de estrutura, na falta de políticas desportivas voltadas especificamente para o esporte. E quando você fala isso, não se aplica apenas ao handebol, vários outros tipos de esportes, né? Vôlei e tantos outros esportes. Eu estou levantando aqui uma questão que a gente pode, em outros momentos, debater. Eu acho que os observadores... Né? Não, eu até trouxe recentemente o pessoal da Associação Marabá Esportes, conversamos muito sobre isso. Né? Carlos, infelizmente, nosso tempo estourou. Sim. A gente achou que ia faltar assunto, mas sobrou, né? Tinha muita coisa ainda para a gente conversar. Eu queria te dar os parabéns, que você transmita isso também à diretoria do clube, a todos os atletas, e que vocês tenham sucesso na etapa nacional, que vai ser quando? 22 a 26 de novembro. 22 a 26 de novembro. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, né, a oportunidade. A gente, às vezes, até quer falar mais, né? Vamos repetir. Essa conversa. Mas a gente agradece e oferece realmente esse título que nós conquistamos com muito suor para a população de Marabá, para os nossos políticos, para os empresários, né, para que eles saibam que existe sempre um trabalho árduo em busca de que nós possamos levar Marabá, a nossa região, Paraopebas, a nossa região para outras
outras partes do Brasil de uma maneira muito positiva, porque o esporte é isso, é positividade, é saúde, é investimento. Então, que as pessoas, através dessa janela que nós temos aqui, possa ser Olha visto... ainda mais para esse esporte. Exatamente. Parabéns, Obrigado. professor. Parabéns, Dalson, também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e estamos aí. Que bom, parabéns. Então, esse foi o programa Observadores de hoje tratando sobre esporte. Um bom domingo a todos vocês. Obrigado pela paciência de nos acompanhar nessa manhã. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.